Retorno do portfólio estimado em IPCA mais 12,3% e redução da distribuição em 2 centavos, para 0,93 centavos por cota. A gente vai falar agora do relatório de abril para o RBIF 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Felipe, que é gerente de infraestrutura aqui na Rio Bravo. Felipe, vamos falar um pouquinho do mês de abril. Foi um mês mais negativo aqui para o fundo, né? Então a gente teve, a gente olha aqui na DRE do fundo, um resultado negativo, né, de 0,72 centavos por cota. Significa que a gente usou reserva aqui do fundo para fazer a distribuição no patamar de 93 centavos. Explica para a gente como é que foi a natureza desse resultado para abril. Bom, Isa, então o que foi isso? Foram três fatores, vai. O primeiro foi a abertura da curva de juros, junto com a abertura dos spreads. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor a abertura do spread, o que foi a abertura dos spreads dos ativos. Mas a abertura da curva de juros acabou dando um resultado negativo. E 2 setores, na verdade, um papel que a gente tem de TI e telecomunicações, que é a Vero, a gente teve uma negociação muito atípica. Um único investidor resolveu sair da posição, uma posição muito grande. Não tinha liquidez na hora e ele jogou o preço lá embaixo. Então a gente acabou sofrendo muito. O ativo em si não tem problemas. A gente conversou bastante com o mercado, com a empresa, com vários outros investidores que são holders do papel também. O ativo continua muito bom. O problema é que não tinha liquidez, o gestor quis sair do papel e acabou jogando o preço lá embaixo. E todo mundo que tinha o papel acabou sofrendo com isso. O outro setor foi de saneamento. Saneamento, o que aconteceu? A Egea, ela demorou um pouco para divulgar o resultado e teve uma mudança no resultado dela. Era mudanças contábeis, nada de geração de caixa. A gente não tem a Egea, mas a gente tem outros 2 papéis de saneamento. Esse movimento da Egea acabou poluindo o próprio setor de saneamento, então a gente acabou sofrendo um pouquinho também. Então esses 2, TI, telecomunicações e saneamento, a gente tem uma participação considerável no fundo, então isso acabou impactando bastante. Certo. Então, comenta então agora sobre o que a gente traz na página 6, que é justamente essa abertura do spread. A gente vinha vendo há meses que esse spread estava negativo. E agora a gente já até foi para um campo positivo ali, fechamos abril perto de 0. Comenta como foi esse mercado no geral. Certo, Isa. Bom, basicamente, o fechamento dos spreads ano passado, principalmente, foi que teve aquela notícia que as debêntures incentivadas iam ser taxadas, não iam ser mais isentas, então teve uma corrida para emissão. Então, com essa corrida de emissão e muita gente, muitos fundos querendo alocar, a demanda era muito grande, então os emissores, principalmente os bem ranqueados, os AAAs, acabaram jogando os spreads e aproveitando esse momento para conseguir emitir dívidas mais baratas. O que acontece é que daí não foi taxado, então os investidores começaram a querer um pouco mais de spread para correr o risco. Então eles acabaram, em muitas emissões que a gente viu, tanto em março e também em abril, os coordenadores tiveram que encarteirar, então eles não conseguiram lançar mercado. Então está lá na tesouraria, foi emitido, mas os fundos, os grandes investidores institucionais não acabaram entrando nos papéis. Então isso demonstra que eles tiveram que aumentar um pouco o spread para poder jogar o papel no mercado. Então a gente vê esse crescimento. Aí a gente pode falar que é melhor ter um pouco de cautela aqui no curto prazo, justamente por causa disso. Então não tem a demanda, então os emissores estão diminuindo a oferta dos papéis. Mas a gente consegue ver grandes emissores, principalmente bons, né, high grade e de AAA, fazendo algumas emissões já com os spreads um pouco maior, que dá para olhar e ter uma previsibilidade um pouco maior. Quando a gente vê esse aumento de spread, dá para medir esse apetite do investidor, né? Então, exige mais retorno, o spread acaba subindo, porque ele quer mais taxa, né? Exatamente. Assim. E spread para cima é preço para baixo, né? Exatamente. Então, sempre tem essa relação inversa. Então, quando a gente traduz aqui para a DRE, a gente está falando de um resultado negativo em 72 centavos, você comentou principalmente o principal ofensor foi essa linha de marcação a mercado, e a gente teve essa distribuição de 93 centavos, né? Então, num cenário de cautela, diminuímos 2 centavos aqui, ainda dentro do guidance, né? Então, uma distribuição ainda bastante linear, né? Não foi o mesmo valor, mas foi muito perto.
Então, isso significa que a gente começou o mês com uma reserva de R$ 2,01 e estamos acabando o mês com uma reserva de 0,36 centavos, até por essa razão que a reserva existe, né? Para que a gente tenha esse colchão em momentos de maior estresse, a gente consegue não impactar o rendimento do cotista, mas acho que seguindo aqui observando os créditos, a gente não vê nenhum alerta vermelho, continuamos com uma... Não, nossa carteira continua muito boa, os ratings estão muito bons, a gente avalia sempre todos os ativos, a gente debruçou muito sobre telecomunicações e saneamento no mês de abril e aí no começo de maio, mas a gente vê que realmente a gente não precisa sair de nenhuma posição, é mais uma questão do mercado mesmo, de liquidez do mercado, então a gente continua bem confiante na nossa carteira. Boa. Então acho que é só também mostrando como isso refletiu no portfólio. Na página 12, em que a gente traz a alocação por setor, o cotista vai conseguir ver essas pequenas variações, principalmente aqui em TI, telecomunicação e saneamento. Essa variação não foi movimento de papel, foi marcação de papéis. Exatamente. Boa. Então, vou comentar aqui brevemente sobre aquele número que eu falei na chamada. A gente sempre traz a tabela de sensibilidade, porque como o fundo tem um desconto no secundário, né, ou seja, o preço do patrimônio dele é maior do que o preço que ele tem no mercado secundário. Como o carrego da carteira é muito elevado, quando você compra esse papel mais barato, você está conseguindo, você potencializa inclusive esse carrego. Então, se a gente está falando de uma carteira que tem ali um IPCA mais 10%, quando a gente olha isso com uma entrada mais barata, né, que é esse preço do mercado secundário, a gente olha para uma TIR de IPCA mais 12,3%, se a gente considerar 78 centavos, R$ 78 por cota, que é o preço parecido com o que estava no fechamento de abril, né? O preço no secundário. Então, estamos falando de uma carteira super bem qualificada, de papéis para longo prazo. Bom, acho que então a gente passou por tudo, né, Felipe? Essa aqui foi a leitura do relatório de abril para o RBF11. Estamos todos os meses por aqui. Comentem, compartilhem, mandem sugestões que a gente lê. Muito obrigada a todos e até o próximo mês. Até a próxima.